Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast IP Aquários. Nós estamos aqui comemorando nessa primeira temporada os 3 anos de plantação da IP Aquários. E nessa noite nós estamos recebendo mais uma vez as ilustres presenças do nosso pastor titular Jefferson Carvalho Alvarenga, do nosso pastor Júnior, na verdade, Jefferson com 2 Fs, Júnior, correto? Isso, muito bem. Pastor auxiliar lá na IP Aquários. Eu sou o Tadeu, também pastor auxiliar. E hoje nós estamos recebendo a presença de Hugo Lopes, pastor auxiliar da IP Aquários também, correto? Não pôde estar conosco Hoje no primeiro estou encontro. aqui. Exato. Presente. Depois a gente conta pros irmãos o que aconteceu no primeiro episódio. Mas nós estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho mais, desenvolver mais o assunto da plantação IP Aquários, para você entender um pouquinho mais sobre quem somos, o que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos fazer agora nesse início um pouquinho, vamos retroceder e lembrar um pouquinho do que nós conversamos no primeiro episódio, certo? Isso aí. Nós falamos sobre a plantação da IP Aquários na pandemia, certo, pastor? Isso. A gente conversou bastante aqui sobre os desafios que foram, né? O arranque ali da plantação no ano de 2021, quando a gente começou ali por volta de março, a gente começou com o modelo online, depois a gente foi para minha casa, depois da minha casa a gente alugou o primeiro espaço, a gente alugou nosso segundo espaço, então já estamos no nosso terceiro espaço. E eu acho que foi interessante também a gente compartilhar um pouco que esse processo ele não foi tão idealizado como às vezes as pessoas pensam, né? Eu acho que isso é legal também da gente falar um pouco sobre as dificuldades, os dias de angústia, de hesitação. Mas cá estamos, pela graça de Deus, né? No nosso terceiro ano de plantação, num local novo, desfrutando aí de um momento de crescimento nos nossos pequenos grupos, em várias áreas da nossa comunidade. E também marcando esse tempo com esse podcast aqui, com todos vocês, com a nossa equipe pastoral, né? A gente compartilhar um pouco, trocar ideia, celebrar e poder se alegrar em Deus com aquilo que ainda vai rolar aí pro futuro. Amém, muito legal. O nosso primeiro episódio está completo no nosso canal do YouTube. Você pode conferir lá. Vamos fazer daqui a pouquinho uns nuggets para você também. Normalmente o pastor Jefferson costuma dizer que o time de alcance faz alguns nuggets um tanto quanto Senta que lá vem história. Na minha opinião, Exato. pastor Tadeu. Ele diz, na verdade... Ele gosta de polêmica, Exato, ele diz Mas que tudo bem. a gente pega trechos polêmicos, mas acho que não, né? Não, de jeito Eu acho que Trechos não. importantes. É o ápice da fala do nosso Colocações querido que as pastor pessoas Jefferson. querem ouvir. Exato. Aquilo que Exato. todos querem saber. Ou minoria, já percebi. Mas eu acho que aí, já entrando no assunto de hoje, a gente poderia tratar da missão, mas eu acho que antes de tratar da missão, a gente precisa falar da nossa cidade, do nosso bairro, né? Tentar entender como a gente lida com São José dos Campos, como a gente lida com o Aquários, quando a gente está plantando uma igreja e servindo as pessoas nessa região. Eu acho que o desafio é porque algumas pessoas que vêm caminhar conosco na IP Aquários, elas nos perguntam por que fazemos as coisas do jeito que fazemos. Por que vocês não têm um culto no meio de semana? Por que não tem isso? Por que não faz aquilo e tal? Essas respostas elas só têm sentido quando a gente entende um pouco que a IP Aquários ela é uma igreja no Aquários, mas ela é uma igreja pro Aquários também. Então, assim, a plantação, os movimentos que a gente faz, as escolhas que a gente faz de ter isso ou não ter aquilo, né? Eles têm que ser lidos dentro de um contexto. Eu acho que esse é o ponto do podcast de hoje, do nosso bate-papo aqui. Seria difícil para um cara que está vindo de uma outra comunidade, que está inserido num outro bairro, numa outra cultura, e que, de repente, também fala com um outro público, tá? Que fala com um outro grupo de pessoas, fala com um outro arranjo social, para ele entender por que nós fazemos, como fazemos, se ele não tiver um background de que a nossa igreja é uma igreja. Esse é um termo que também é batido, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo missional, né? Sim. É um termo que supostamente foi cunhado pelo Leslie Newbegin, né? Um cara que era um pastor
inglês, que foi ser missionário na Índia, depois voltou e tal, não sei o quê. Mas é a ideia de uma igreja que está lendo ativamente o seu contexto, está dialogando com esse contexto. Então, eu acho que hoje a gente vai parar um pouquinho para falar do nosso bairro, da nossa cidade, né? Um fato curioso. Nenhum membro da equipe pastoral é joseense. Exatamente. Nós Na temos verdade- aqui 50% de mineiros e 50% de fluminense. Você não ia falar Fluminense. 25%? Não, não ia falar. Não ia falar, porque não, eu vou polemizar, porque assim é uma certa rixa entre o sul de Minas sim, e a zona da Mata Mineira, o verdadeiro Sim. o local mineiro, né? Aham. Mas enfim. Mas enfim, deixando as polêmicas regionais de lado, eu acho que a equipe pastoral, ela também é um Retrato, talvez? perfeito, é um retrato da nossa comunidade, onde a gente tem muita gente do Rio, muita gente de Minas, muita gente de São Paulo, Lucas Padilha, que está aqui por trás das câmeras, aqui, nosso seminarista, vindo do Rio, né? Então, assim, São José, como um polo de tecnologia, de trabalho, de desenvolvimento humano, de escola e tal, de formação acadêmica, atrai, assim, gente do Brasil inteiro. Acho né? que isso, inclusive, dialoga com o conceito de missional, que você mencionou, já que é exatamente o nosso sentimento de, às vezes, estar agindo numa missão no lugar onde a gente está. Sim. Então, a gente se vê, por alguma circunstância, chamado e presente na cidade de São José dos Campos, e nisso a gente tem a oportunidade também de servir essa cidade, observá-la e tentar servi-la da melhor maneira possível com o evangelho. Né? Sim, exatamente. É engraçado a gente pensar que o termo missional, ele vem num determinado momento em que a crítica do Leslie Newbigin sobre as igrejas que estavam localizadas na Inglaterra é que elas não estavam percebendo as mudanças agressivas que já estavam em curso à época na cultura. Então a igreja, ela se portava como se a cultura estivesse estática, parada ainda dentro daquela sopa de cristianismo nominal, né? E o que ele diz? Que uma igreja missional, ela está inserida num contexto e ela faz uma leitura ativa desse contexto. Uma leitura que, obviamente, tem suas possibilidades de erro e de imperfeição. Mas ela está tentando entender, ela está tentando dialogar, ela está tentando entender que tipo de pergunta as pessoas estão fazendo e como nós podemos respondê-las no poder do evangelho com o teor do evangelho. Então, esse podcast é um pouco disso, né? Seria difícil para o cara chegar na IP Aquários e falar, pô, por que vocês não têm isso? Por que vocês não fazem aquilo? Por que a gente não vai para lá? Por que a gente não vai para a direita ou para a esquerda? A gente tem que entender um pouco da nossa cidade, do nosso bairro. Eu acho esse tema de hoje muito importante, não só para a igreja entender qual tipo de igreja nós somos, né? Qual é o nosso contexto, quando ele chega na IP Aquários, mas por trás disso tá um conceito, uma ideia de que Deus nos plantou para sermos uma igreja, pregarmos o evangelho que é imutável. A gente não está falando aqui de uma questão de conteúdo. Nosso conteúdo é a palavra de Deus, nosso conteúdo é o próprio evangelho, mas Deus nos plantou num espaço geográfico específico. Deus nos plantou não no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em Niterói, ou no centro-oeste do país. Ele nos plantou em São José dos Campos, no bairro do Aquários, para que aqui nós possamos florescer como uma igreja e sermos essas testemunhas dessa palavra que Deus nos chama a pregoar, né? Então, entender, né, o nosso contexto sociocultural... Pregoar. Pega essa aí, velho. Gostei, Hugo. Muito bom. Então, entender o nosso contexto sociocultural é importante, porque Sim. são para essas pessoas que agora a gente vai pegar essa mensagem, esse conteúdo que é imutável, a palavra de Deus, o evangelho, para que faça sentido para elas. A gente tem um público específico, né? Porque Deus nos chamou e nos plantou num espaço geográfico específico. Precisa haver uma conexão, né? Entre o que a gente tá falando e o... O Hugo falou como uma coisa importante, mas eu diria o seguinte. Se você fizer uma revisão da literatura que tem aí, dos caras, Ed Stetzer, e tantos outros aí que falam sobre plantação de igreja já há bastante tempo, eles falam assim, olha, um perigo que a maioria dos plantadores incorre é você vir para plantar uma igreja num determinado lugar e ter já essa ideia de igreja pronta na sua cabeça. Porque quando o plantador vai plantar, via de regra, ele fala assim, bicho, agora eu vou fazer tudo que eu queria fazer antes. E não deixaram, entendeu? E agora eu tô plantando a igreja, eu vou fazer do jeito que... Ou eu vou replicar aquilo que eu vivi lá atrás. Ou vou replicar, ou vou assim, pô...
fui pastor de uma igreja, aí eu tentei implementar algumas ideias, as pessoas resistiram, mas agora eu vou inserir isso daqui e tal. Ou eu invento a roda, ou eu trago a roda do lugar de onde eu vim. Exatamente. E aí o Ed Stetzer fala que esse é um grande perigo, cara, porque quando a gente tem uma igreja muito pronta do que ela deve ser na nossa cabeça, a gente já vem ensurdecido para a cultura. Entende? Se eu chego em São José com uma ideia muito pronta do que essa igreja deve falar, fazer e agir, eu já não consigo ter aquele nível de atenção que me permite ouvir a cidade, ouvir as pessoas, ouvir o bairro. Eu acho que o Tim Keller ele foi o cara que mais escreveu sobre isso de forma assim muito sistematizada e profunda para mostrar que contextualização não altera os elementos centrais do evangelho, Exatamente. mas que você pode entender que num determinado contexto você responde questões distintas com o mesmo evangelho, né? Hugo, eu e Tadeu, a gente já trabalhou numa igreja em Niterói, na Igreja Presbiteriana do Barreto. Aliás, Jefferson vem ali próximo, né? Uhum. São Gonçalo. A irmã dele congrega lá, atualmente, congrega na na igreja igreja do onde nós estamos. Um contexto muito diferente daqui de onde a gente está. Com Exato. certeza. As perguntas lá são outras, né? Essas perguntas vão ser respondidas com o quê? Com a retórica da igreja? Ou com... Não, Com programas, com eventos. vão ser respondidas com o evangelho. Exato. Mas são perguntas diferentes, né? As pessoas... eu não sei se foi o Keller que disse que o plantador ele deve responder as perguntas que a cultura está fazendo. Então, a gente gastou e a gente investe continuamente um bom tempo para ler a nossa cidade, ler o nosso bairro, né? E isso é o nosso desafio aqui hoje, refletir um pouquinho sobre isso. Um grande exemplo é que por mais que São José dos Campos ainda faz parte do Brasil, o tema segurança pública conversa muito mais com o membro da igreja de onde nós viemos do que com o joseense. No contexto do Rio de Janeiro, né? Do Sim. estado. Exato. Diante disso e dessa importância de a gente poder falar sobre esse tema, né? Sobre o nosso campo missionário, acho que a gente pode começar a falar sobre o contexto da nossa cidade e de uma forma mais específica do nosso bairro, né? Quais são as características do Jardim Aquários, né? Das pessoas que moram ali e quais são, consequentemente, os desafios que nós temos ao contextualizar o termo que o pastor Jefferson trouxe da ideia do Tim Keller, o evangelho que não muda, que é imutável, para esse contexto. Eu acho que a gente pode seccionar essa resposta imaginando assim, a cidade, a nossa região, que é a região oeste, e depois o nosso bairro, né? A cidade de São José, cara, ela é uma cidade de matiz mineira, tem muito mineiro aqui, né? E o cara do interior paulista, né? Então, assim, você tem bairros inteiros aqui, como Santana, por exemplo. Se você der uma caminhada por Santana, você vai achar que tá em Minas. Zona Norte, né? Verdade. Rapaz, é demais, assim. Eu me sinto em casa ali, né? Então, assim, esse contato cultural muito estreito de São José dos Campos com o sul de Minas, cara, muita gente aqui de Itajubá, de Pouso, né, ali de Santa Rita, de Venceslau Braz, e daí por diante Itanhandu, Itamonte, Passa Quatro e por aí vai. Eu tenho uma das pessoas da igreja, uma vez contou pra mim, ela nasceu no Rio de Janeiro, contando pra mim que, em certa ocasião, ela percebeu que na escola todas as pessoas viajavam pra Minas. Quando Tinha um terminava o ano, feriado. ela começou a ficar pensando, puxa vida, só eu não tenho um parente mineiro, e se sentiu mal, como se fosse excluída por causa disso. E é interessante perceber que realmente essa origem mineira está muito entranhada no joseense, digamos assim, de mais de uma geração na cidade, Sim. né? E a gente consegue enxergar isso também em feriados, por exemplo, que são prolongados. Em Niterói, a cidade muitas vezes ficava cheia, porque litoral. Agora, São José dos Campos, como temos muitas pessoas de fora, normalmente a cidade ela fica um pouco esvaziada por conta disso. Sim. As pessoas vão visitar os familiares, né? Sim. Então a gente tem essa cidade de matiz mineira, o joseense caloroso, respeitoso, trabalhador. E essa cidade ela passou a ter, né, com a instalação de algumas plantas fabris aqui,
desde o meados do século passado, ela passou a ter uma vocação cada vez mais industrial, né? Quando a gente tem a fundação da Embraer, a gente passa a ter uma função a ser desenvolvida na cidade, no histórico da cidade, não só industrial, mas também de pesquisa, de tecnologia, de desenvolvimento, né? E a gente passa a ter, então, algumas instituições que foram norteando essa vocação da cidade de São José, como o ITA, por exemplo, reconhecidamente como uma das melhores escolas de ensino superior do país, né? Então a gente passa a ter, por exemplo, esse é um fato muito curioso. São José dos Campos é a única cidade das Américas a ter as 3 maiores empresas de avião do mundo aqui. Airbus, Boeing e Embraer. A gente tem um polo de desenvolvimento tecnológico. A gente tem universidades aqui, como, né, polo da Unesp e tudo mais. A gente tem escolas de ensino técnico. Então, assim, a vocação de São José da década de 80 para frente passa a ser notoriamente uma vocação industrial / pesquisa / desenvolvimento de tecnologia. Uma cidade tecnológica, né? Nós somos uma das raras cidades do mundo a ter uma certificação ISO de Smart City, de cidade inteligente. Certificação dificílima de ser obtida, rara no mundo. Isso é um dado, assim, muito louco, entendeu? De vigilância pública com câmera. Então, assim, São José sim, a referência, né? Tecnológica, industrial, de giro de capital de toda essa região chamada Médio Vale, Paraíba, né? Então, você nota que do litoral para cá, a nossa cidade é o centro, é para onde todas as coisas fluem. As pessoas vêm para cá para obter tratamento médico, as pessoas vêm para cá para N coisas, né? Dentro dessa São José, e aí, não sei, vocês vieram de fora assim como eu conheço a cidade já tem um tempo que minha cunhada mora aqui, vocês podem me falar melhor. Mas é engraçado que São José, ela mistura essa capacidade cosmopolita, tecnológica, essa vocação industrial, com o ar de cidade do interior, provinciano e bucólico do interior, entendeu? Você tem assim uma fusão, você tá em São José, que é a São José da GM, da Embraer, de não sei o quê, mas de repente, cara, você tá numa pracinha assim, numa tarde, um monte de cachorro se embolando e criança passeando pra lá, pra cá, tipo, você fala assim, cara, tô aonde agora, né? Numa metrópole ou numa cidade do interior? Exato. Então tem essa parada assim curiosa na nossa cidade, né? Há contrastes, na verdade, como você está mencionando, entre regiões na nossa cidade, né? Com certeza. E aí você tem uma região que de fato tem uma cara de cidade um pouco mais do interior, outra um pouco mais verticalizada, e pelo que parece é o caso da Zona Oeste, que é o Aquários, onde nós estamos inseridos, né? Cara, hoje, talvez se a gente andar um pouco pelo bairro, quem sou eu para fazer um discurso muito profundo sobre isso, porque eu tô aqui há pouco tempo, né? Mas eu estudei bastante a história de São José. Um dado histórico curioso, nele onde tem o Vicente Aranha, tinha um hospital. Sim. Né, que na década de 50, 60, década de 50, eu acho, era reconhecido por ser um centro de tratamento da tuberculose, que era à época, um mal sem um tratamento muito eficaz. E, inclusive, um parente da minha esposa veio para cá se tratar aqui e tal. Então, assim, a cidade, ela sempre teve essa vocação, aparentemente, para trazer pessoas de fora. É uma coisa engraçada. Recentemente, antes de eu falar sobre essa região, às vezes, assim, a gente tá caminhando na praça, conhece uma pessoa e tal, eu topei com um número expressivo de pessoas que vieram para São José sem ter nenhum parente aqui, sem ter negócios aqui também. Elas abriram o Google assim, cara, cidade boa para se morar no interior. Segura, sei lá o quê. E aí São José aparece entre uma das primeiras opções lá. Então, assim, nos últimos anos, especialmente pós-pandemia, muitas pessoas que almejaram e começaram a empreender esse movimento de sair de um grande centro, de São Paulo, ou do Rio e tal, miraram São José dos Campos. Então, nossa cidade tem
E isso tem impactado o crescimento populacional de São José dos Campos, que não é uma curva muito, né, linear, mas é constante. Hoje a gente já passou aí dos 800 mil habitantes e a expectativa é de que em 2 décadas a gente chegue a 1 milhão, né? Então tem um aeroporto que voltou a operar agora e tal. E aí nessa vibe a gente tem várias São Josés aqui dentro. Se vocês forem lá onde o Hugo mora, a região do Ismênia, né? Região leste, cheio de mineiro. O nome das... Inclusive, a nome da minha né? rua é uma cidade de Minas. Qual? Na verdade, toda a região ali, todas as ruas É. dos Jardins Mênias são nomes de cidades mineiras. Então- Uberlândia, Uberaba, Isso. Barbacena. Tem até uma travessa lá chamada Itanhandu. Já passei por ela já. Itamonte também. Tem Itamonte, mas não pode deixar de ter Itamonte. Tem que ter. Como é que vai deixar de ter Itamonte? Cara, isso Não tem Moriaé. Hã? Moriaé. Ah, Moriaé não tem, velho. Eu te falo, mano. Pega essa aí, Tadeu. Eu procurei, Mas, enfim. irmão, não tem realmente. Eu ainda estou Fiquei sem procurando uma cidade palavras. chamada São Gonçalo aqui em São José, mano. Não achei. Na minha Ah, região, aqui na Zona Sul, as ruas têm nomes de locais do Rio de Janeiro. Tem Copacabana, Maricá, vários lugares. Tem São Gonçalo lá? Não encontrei, irmão, também. Tamo junto nessa. Bom, então você tem, assim, várias regiões, cada qual tem sua característica, né? Assim, você chega num bairro, é casinha de rua, pá, aquela coisa bem do tipo interior de São Paulo. Pessoas na rua conversando, sentam ali, né? Eu passei boa parte da minha infância em Cruzeiro, aqui, região leste aqui de São Paulo. Cara, muito parecido com Cruzeiro, assim, aquela coisa bem tranquila, né? E aí você tem outras regiões que têm um ar ainda mais pitoresco de interior, como a região de Santana, aquela saída ali para Monteiro Lobato. Você tem, por exemplo, tem pessoas da nossa comunidade que moram quase que na zona rural, assim, numa chácara, num sítio, entendeu? E ao mesmo tempo você tem o Aquários da região oeste, que é uma outra São José, cara. Que já mostra essa aspiração de metrópole, entendeu? Essa coisa assim, vias largas, aquela coisa, casas de condomínio, verticalização intensa, concentração urbana por metro quadrado de pessoas. Então, assim, prédios de negócios, assim, a cada esquina. Então... Nossa visão da janela ali, inclusive, lá no templo, Aquários, já tá sendo apelidada como a visão de Manhattan. Porque... cara, assim, o que eu acho bem legal no nosso espaço atual de encontros é que a gente realmente para diante daquilo e fala assim, bicho, esse daqui é o nosso campo missionário. É aqui que Deus quer que a gente atue, que a gente ore, interceda, se relacione, proclame, encarne o evangelho, né? Porque o Aquários, ele é uma micro-região dentro da cidade, né? O adensamento populacional ali é intenso. Você tem ali 13, 14 mil pessoas vivendo num espaço curtíssimo, cara. E isso demarca, então, a grande quantidade de pessoas vindo para São José. Sim. Portanto, no Aquários a gente encontra muita gente de fora da cidade também. Sim, é verdade. Às vezes, inclusive, não de Minas, que é o mais comum Sim. em São José. E isso acaba levantando para a gente a necessidade de pensar nas características específicas ao Aquários, né? O que o Aquários tem que o diferencia? Para além disso que a gente já tratou da verticalização, o que ele é que o diferencia? Olha, cara, eu lembro assim que logo quando eu fiz as minhas leituras preparatórias para o projeto de plantação, quando eu comecei a estudar a cidade e tal, os números da cidade, o bairro, algumas coisas me chamam a atenção, eu vou colocá-las sobre a mesa assim, de forma quase que aleatória e a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, é um bairro novo, tá? Se você ouve ali, tipo, Douglas e Rosana, eles estão ali já faz um tempo. E o Aquela expressão, era tudo mato, quando eu cheguei era verdade. É isso aí. Ele fala, cara, quando o nosso prédio ergueu aqui, pô, isso daqui era tudo mato. E era mesmo, era um terreno da Ford ali na época, na década de 70. Então, o Aquários, ele foi o lugar para onde a cidade foi quando já não tinha mais para onde crescer, onde já tinha construído. O Esplanada, que é um bairro antes ali, ele era, e é até hoje, mas ele era, à época, o bairro de alto padrão para onde as pessoas foram construir casas e tal, não sei o quê. Mais ou menos o que é a Urbanova hoje. A cidade está sempre empurrando os seus limites fronteiriços para frente, né? E aí o Aquários veio como uma outra opção de moradia verticalizada. E
se você for pensar bem, São José é uma cidade bem grande, né? Se vocês forem, tipo assim, do Aquários até o Motorama, que é do outro lado, tipo, mais pra frente de onde a gente tá ainda, né, Anderson? Acho que tá mais bem pra lá. Então você anda mais. Cara, tem espaço pra você construir casa. Mas o apartamento é uma demanda também pra quem não entende? Fazer manutenção de uma casa e tal. Tipo, tem as comodidades da vida no apartamento. Então, beleza. Aí começou a surgir Minha esposa, inclusive, não quer mais morar em casa. Porque, reza a lenda, ela reclamava que eu demorava muito a consertar coisas em casa. Porque em casa... Por muito, entenda-se, até a volta de Jesus. Realmente, eu acho que é uma lenda. Reza a lenda é uma frase muito boa pra definir isso. Tamara, que deve Eu acho que é uma lenda também, tem essa reclamação. Terminar alguma das tarefas que a Fabíola pediu pra ele. É uma lenda. Cara, então assim, começou a surgir prédios ali e tal, e começou uma verticalização, e o bairro ele começou a vir no momento dessa São José nova, moderna, tecnológica, pá, e tal. Então, assim, quando você anda pelo Aquário, você vai notar, você fala assim, tem um aspecto meio paulistano ali. Tem um aspecto meio, tipo, parece que eu saí de São José e entrei em São Paulo. Tipo, verticalização intensa, né? Ao mesmo tempo, você tem uma proposta no Aquários que é tudo, ou quase tudo que você precisa em termos de supermercado, padaria, farmácia, não sei o que tem dentro do bairro, e você faz tudo a pé. É um bairro puramente residencial, né? Você encontra tudo ali, até porque tem muitos... Pode ir. Tem muitos prédios ali comerciais ali, inclusive médicos que são ali. Muitos prédios comerciais, Então, é porque as pessoas que não estão vendo e não estão ouvindo você, ouvindo a voz da consciência. Temos um membro oculto à mesa. Mas bom, sim, o Aquários ele é uma proposta de more aqui, trabalhe aqui, consuma aqui. Fique Então 24 horas aqui. Fique 24 horas aqui. Você pode. Velho, assim, acaba sendo meio que uma bolha. Se você morar e trabalhar no Aquários, você tem restaurante ali, você tem farmácia ali, você tem escolas ali. Então, tipo assim, vira uma micro-região mesmo, né? Então, assim, o Aquários ele tem muito essa coisa do cara, eu não quero mais ficar pegando o carro pra sair de casa pra trabalhar. Ele vai morar no Aquários, ele trabalha no Aquários, ele come no restaurante do Aquários e no final de semana ele corre na praça do Aquários. Então, você tem essa questão, né? Uma outra coisa também que você repara no bairro é que tudo é muito sofisticado ali, cara. As pessoas levam negócios pra lá sabendo que o consumidor do Aquários, ele se importa muito com o aspecto estético das coisas, que ele... Você entende? Do tipo assim, os restaurantes são bons restaurantes, é tudo muito caprichado, sabe? É tudo muito... Eu não gosto dessa palavra elitizado porque parece que é inacessível pra outras, né? Essa palavra, ela não é legal. Mas, assim, é refinado, é um troço sofisticado, é um troço bem feito, entendeu? É feito para um público mais exigente, digamos assim. É feito para um público exigente e que tem esse compromisso com o padrão do bairro. É um padrão que acaba não podendo ser negociado, de certa maneira, ali, por causa da... Cara, é tipo assim, a gente morou no Rio, você tem o cara ali, a região nobre ali de Icaraí. O cara que vai começar um negócio em Icaraí, ele já sabe quais são as expectativas daquele público, daquele bairro a respeito do restaurante que ele tá lançando, ou, enfim, né, do estúdio de Pilates que ele tá abrindo. Então ele já vai se preparar para isso daí. Então o Aquários, ele tem essa expectativa. Mas dentro dessas características tem aquelas coisas que não são tão nobres também, que não são tão gloriosas. Por exemplo, você tem uma verticalização intensa, mas as pessoas vivendo muito solitárias. Porque, em geral, assim, nos prédios, nos condomínios, traz-se um pouco dessa cultura de São Paulo em que, às vezes, o cara não fala com o vizinho. É só o oi, o tchau do elevador. Não existe um senso de comunidade. Então, as pessoas vivendo com bastante gente ao seu redor, mas solitárias. Uma outra coisa é que o bairro acaba respirando um pouco desse apelo materialista. Então, esse materialismo... Essa crença de que ter, conquistar, comprar... Isso importa, de certa maneira. Isso importa, isso me concede valor, me concede o meu senso de valor próprio está no ter. O meu senso de valor próprio que é traduzido num status. Então, assim, ter o carro tal, vestir a marca
tal, entendeu? Ter o celular Tá tal. até embutido no sentido de morar no Jardim Aquários. Isso. Morar ele já te dá Isso. esse status meio que... Isso. Essa busca por status, essa valorização da aparência, da imagem, da estética, da marca, né? E aí toda essa preocupação com o externo, seja com o corpo, com a imagem, com a aparência ou com aquilo que as pessoas veem em mim, isso daí vem muito embutido naquela cultura também, né? Essa preocupação com o corpo, não só no sentido da saúde, mas tipo assim, cara, da estética, da imagem imagética que você tá trazendo ali, né? Na prática, a minha imagem traz um pouco da minha autoimagem também. Exatamente. Como eu entendo o meu valor. Isso. E aí você passa a ter algumas coisas orbitando em torno disso daí, que são uma preocupação exagerada com carreira, trabalho, profissão e tal, porque no fundo tudo isso é sustentado por dinheiro, né? Então o dinheiro tem um espaço muito importante nesse imaginário e por consequência, carreira, trabalho, profissão, porque morar no Aquários não é nada barato e comer no Aquários não é barato e tudo mais, né? O censo anterior, em 2010, ele trouxe um dado muito interessante sobre o Aquários. Cerca de 33% da população que mora ali ganhava, à época, mais de 20 salários mínimos. E outros 35% ganhava tinha uma renda entre 10 e 20 salários mínimos. Se a gente pegar isso em comparação com a média salarial do país, é um dado bizarro, né? Se você pegar o IDH da microrregião Aquários, 0,9 alguma coisa, é superior a algumas regiões dos Estados Unidos. Então, assim, é um bairro distinto, é um bairro que tem todas as virtudes, é um bairro que tem seus pecados, seus vícios, seus ídolos, entendeu? Nomeadamente o ídolo do sucesso, do trabalho, da carreira, o ídolo do status, da aparência. Então, assim, é um campo missionário atípico, né? Que exige uma intencionalidade na leitura e uma outra intencionalidade na forma de ser igreja para esse bairro aí, né? Assim, quando nós chegamos em São José dos Campos, nós pedimos muito a Deus durante um bom tempo que a gente pudesse morar no bairro. Porque isso, cara, assim, a maioria dos aconselhamentos que eu faço, se não são na igreja, são todos eles quase numa padaria, né? Eu acho que da próxima vez eu vou falar pra padaria que eu vou falar o nome deles aqui no podcast. De repente eles me dão um desconto, Anderson. Me dão um desconto no bolinho e no café. Grande parte das suas finanças estão lá sendo revertidas. Os caras me oferecem algum tipo de coparticipação nos lucros lá, velho. Né? Um voucherzinho ali semanal, né? Voucher semanal. Uns 200 prata, pelo menos, pra gente poder... fazer o exercício pastoral da semana, os gabinetes da semana, mas assim, 5 minutos da minha casa até essa padaria, e aí da padaria até minha casa é 5 minutos, e aí, cara, você vai respirando aquilo, você vai vendo, tipo assim, os caras tá inserido no bairro, né? Bicho, os caras saem dos prédios executivos com aquele pace passado, assim, com aquelas roupas, assim, os advogados, aí você fala assim, aí você vai cheirando um pouco disso, vai entendendo um pouco do cara que vive ali, entendeu? Então, assim, o Aquários cara, E assim, a gente não tocou nisso ainda. Acho que a gente nem colocou no nosso roteiro, mas enfim. Se você andar hoje pelo Aquários, você não vê igrejas no Aquários. Graças a Deus, hoje a gente tem uma igreja, a Igreja Batista Memorial, ali, né, no Hyde Park, né? Vocês podem ter ouvido uma voz fantasmagórica no som, que é o Lucas, né? Uma alma penada falando ali conosco. E você tem uma igreja ali perto de onde a gente tava, né? Hebron, se não me engano. Hebron, né? Então, graças a Deus tem essas igrejas, cara. Porque se você andasse há uns 4, 5 anos atrás no bairro, você não via igreja nenhuma. Você vê de tudo lá, você vê fórum, restaurante, não sei o quê, delegacia, pariri, você vê tudo e não via uma placa de uma igreja se identificando como uma igreja cristã, né? Então, assim, é engraçado como algumas micro-regiões, elas vão se tornando
resistentes à presença da igreja. Não resistentes ativamente, mas assim, plantar uma igreja no Aquários tem suas dificuldades. O aluguel é caro pra caramba. Já tem pouca oferta de espaço. O espaço que tem é super disputado e é caríssimo. E, assim, tudo que um plantador não precisa na ignição de uma nova comunidade é um aluguel caro que vai levar o custo fixo dele nas alturas. A gente viveu isso. A gente vive isso, inclusive. Exatamente. Né? Hoje. Então, assim, eu acho que a própria construção do bairro foi fazendo com que as igrejas tivessem dificuldade de entrar nele, de permanecer lá. Ele é um bairro desafiador para o evangelismo, né? Acho que esse Muito. é um grande ponto. Muito. Inclusive, houve também uma outra igreja presbiteriana no bairro há algum tempo atrás. Sim. E que hoje já não existe. Né? Isso. Então, assim, o bairro, ele teve algumas igrejas que estiveram no bairro e não estão mais, porque às vezes a igreja vai crescendo e você não tem espaço dentro do bairro para crescer e o cara vai para um outro bairro, né? Mas, assim, eu queria só lembrar que a nossa proposta não é que a gente está no Aquários. Nós somos uma igreja pro Aquários. É lógico que isso não exclui os membros da nossa igreja que são de outros bairros, não é isso. Mas acho que todo mundo entende que nós somos chamados para alcançar pessoas que não estão sendo alcançadas de alguma maneira. Exatamente. Esse é o ponto, né? O cara veio, sei lá, de Jacareí. Cara, a gente fica super feliz, porque se ele se identifica com o que tá rolando ali, se faz sentido para ele, então bora lá, essa comunidade é para você, né? Mas no Aquários você tem, assim, pessoas isoladas atrás de condomínios e casas caras e tal, e vivendo atrás dessa aparência de status e atrás dessa imagem de sucesso, mas que precisam de Jesus desesperadamente. Mas que, paradoxalmente, não sentem que precisam de nada. Vocês entendem? Tipo assim, se você chega para um aquariano hoje típico, o cara ele tá provido de tudo. Ele mora num lugar top, ele mora num lugar seguro, ele tem um baita do emprego, ele tem um baita de um carro. Assim, em termos de necessidades aparentes, não tem ponto de diálogo quase com esse cara. E geralmente a necessidade dessa pessoa é a necessidade daquilo que há de mais novo, de mais recente no seu lançamento. Ou seja, a igreja continua sendo uma oferta complexa para ele. É uma oferta no pensar dessa pessoa do passado. Sim. E não algo novo para ela Sim. encontrar. Talvez algumas religiões que estão vivendo uma certa hype naquela hora, né? Uhum. Tipo, estão na modinha, uma coisa mais assim, transcendental, uma coisa Às vezes mais... algo oriental, que é uma uma coisa que eu diferente pra gosto quem vê. pra caramba, que é esse papo de energia. Eu acho isso maravilhoso, né? Eu gosto muito, né? Pra quem não sabe, eu tô sendo profundamente irônico agora. É importante fazer essa... Porque senão alguém fala, falou de energia lá, A gente no vai pedir podcast, até, velho. vão pedir até pra depois a gente colocar ali, contém ironia no vídeo. Exato. Anderson, Vai ficar bem mete claro. um banner Anderson. aqui, ó. Contém ironia. aqui, Contém ó. ironia. Eu acho que, na verdade, a gente vai fazer um corte dessa parte. Acho que é interessante. Tenho certeza que os caras vão fazer um corte dessa parte, velho. Muito Então, assim, a gente tem essa pegada de um bairro descolado e que, de certa forma, uma religião descolada talvez faria mais sentido, né? Então, assim, cara, as barreiras pro evangelismo no Aquário são muitos, velho. Muitos. Tipo assim, um cara tá correndo na praça. Meu, você não vai parar o cara, velho. Vai falar assim, vem cá que eu vou falar de Jesus pra você. Isso não existe. Como é que a gente... Você vai parar no sinal de trânsito, abrir... não, velho. abrir um Sem condição. cartaz. Tipo, não, tá doido. Não. Então, como a gente tem feito, né? Não sei, isso tá no roteiro aí, mas já tá mais pro final, né? Mas, enfim. Mas eu acho interessante. O Tadeu tinha uma proposta hoje de ser um podcast caótico, então qualquer coisa que sai do controle é Exato. culpa dele, só pra gente deixar anotado aqui, em algum lugar. Lembre-se que é um caos controlado. Exatamente. Vai falar algo. Mas eu acho, a gente conversando sobre isso, né? Eu tô aqui pensando o como que isso é preocupante, porque são pessoas que nós sabemos, até porque Deus nos chamou para estar ali e porque ali o evangelho é necessário e nós sabemos que essas pessoas precisam do evangelho, mas são pessoas que não têm consciência de que precisam de algo, muito menos do evangelho, né? Como que é uma situação assim, por um lado,
a gente vê como uma complexidade, mas triste. São pessoas que precisam, mas não sabem que precisam. Não sabem, elas acham que está tudo bem. Sim. Só que a gente sabe que não está. Inclusive, quando a gente, hoje na nossa própria exercício pastoral, nós percebemos, nós vemos isso nas vidas de pessoas que estão sendo cuidadas por nós, pastores, ali. Que de fato tem coisas por trás dessa realidade que está tudo certo, né? Que eu tenho tudo, está tudo bem, minha vida está indo bem. Nós descobrimos que de fato não está. Só que boa parte dessas pessoas não sabe. Na verdade, é uma vida, muitas vezes, há muita aparência nisso, né? Que tá Sim. tudo bem, Sim. que nada tá me abalando, não existe nenhum sofrimento por detrás Sim. do meu pensamento, não Mas, tem nada no meu coração. mas eu até entendi o que eu quis dizer, porque é o seguinte. Existe uma diferença, cara, entre uma necessidade sentida e uma necessidade real. Exatamente. Entende? Sim. Tipo assim, a necessidade que o cara tem de salvação, de redenção, de perdão, de transformação, não é uma necessidade sentida. Cara, vamos falar a verdade. A gente viveu uma pandemia aí, bicho. E eu não vi a menor sensibilização, em geral, nas pessoas para as coisas de Deus. Eu tive inúmeras conversas na pracinha por causa do meu cachorro à época, Caleb. Cara, as pessoas nunca falavam de coisas espirituais. As pessoas nunca falavam de, nossa, cara, tá morrendo gente, pô, não sei, né? Qual o sentido da vida, ou sei lá. E não era falta de tempo também. Era realmente sempre a mesma coisa. Tipo assim, tem que guardar mais dinheiro, essa aqui é a solução. Tem que comprar uma vacina assim que sair, essa é a solução. Entende? Então, assim, você vê que nem o colapso das estruturas sociais e do status quo que a gente viveu à época, tudo mudou do dia pra noite, nem isso fez com que as pessoas parassem pra pensar um pouco mais na vida, em Deus e tal, não sei o quê. Então, mas vamos pensar um pouco. Jesus se senta num poço ao meio-dia. Uma mulher vem tirar água. O que ela foi buscar lá? Água. Água, e se você quiser acrescentar, uma sensação de estar sozinha, de ninguém estar olhando pra ela. Por quê? Já que é um horário ruim pra se tirar água. Por que ela foi sozinha naquele horário? Porque ela é uma pessoa mal vista na comunidade. Por que ela é uma pessoa mal vista na comunidade? Porque ela teve mais de um marido e isso torna ela, na visão das outras mulheres, uma ladra de maridos. Isso. E aí Jesus começa a conversar com ela. Assim, pô, me dá um gole d'água aí. Ela responde assim, como você, sendo judeu, fala comigo? Como você pede de beber a mim? Sendo que judeus samaritanos não se falavam. Quase como quem disse, você não tá percebendo que não era pra falar comigo? Tipo assim, bicho, você tá doido? Você perdeu o juízo de falar comigo? Quebrando protocolo. Muitos protocolos. Primeiro porque ela era judeu, ela era samaritana. Primeiro porque ela era homem, Jesus era homem, ela era mulher. Esse tipo de interação pública ela era totalmente antiprotocolar na época. Ok. Aí Jesus, velho, não faz nem questão. Ele vira e fala assim, não, olha só, vou te jogar real. Se você soubesse quem tá falando com você, você me pediria e eu te daria de beber. Mas ela tá pensando no quê? Em água. Em água. Ela tá pensando em água. Que é a necessidade que ela sente. Exato. Entendeu? Mas Jesus tá falando de uma outra necessidade que pra ela naquele momento não é sentida. Então você nota como que o evangelismo ele acontece quando nós falamos sobre assuntos que importam para as pessoas, mas apenas como um pretexto para começar uma conversa sobre o evangelho. E se você for ver as nossas séries de sermões, a gente fala de temas que têm apelo pro coração do cara que vive no Aquários. A gente fala sobre o quê? Sobre trabalho, família, equilíbrio de vida, qualidade de vida, não sei o que mais. Então assim, não tô dizendo que a gente achou a fórmula de ensino. Longe disso, se isso transparece de alguma maneira na minha fala, não é por aí que eu quero ir. Mas é que nós queremos falar sobre necessidades que são sentidas para que a gente possa desvelar no fio dessa conversa necessidades que são necessidades reais e que não são sentidas. Porque essa papo sobre água não termina sobre água. Termina sobre a água da vida e sobre a identidade do Messias e tal. Enfim, esse texto ele é muito denso e com muitos detalhes pra gente considerar aqui. Mas João capítulo 4,
ele é um programa de evangelismo onde as necessidades que são endereçadas, em princípio, são sentidas, mas há um encaminhamento intencional para que debaixo dessas camadas do que eu penso que eu preciso, eu possa ser conduzido para aquilo que eu realmente preciso. Vocês entendem? Sim. Então, assim, o nosso trabalho como igreja é um trabalho muito emocionante, maravilhoso, mas muito complexo também. Porque eu vou fazer uma série sobre sucesso. Mas eu não quero falar sobre sucesso. Entendeu? Eu quero que ele se identifique com aquele tema e mostre pra ele o que realmente ele precisa. Que realmente é sucesso na vida. Mas ao mesmo tempo, ainda aproveitando o gancho do caso da mulher do poço, será que a gente não poderia comparar então, e aí já trazendo esse conceito, a gente lida com um bairro que é profundamente murado, justamente nesse aspecto de solidão que você colocou. Sim. Ou seja, eu tendo a ter todos os meios para me tornar ensimesmado, escondido se eu não quiser interagir com o público. Sim. Como aquela mulher não queria. Autossuficiente num determinado sentido. Qual é o meio para eu atingir uma pessoa que está murada, que está escondida atrás de um muro e que pode, se quiser, passar o dia inteiro no seu apartamento e nunca sair de lá? Tá sério, como plantar uma igreja na pandemia. Bom, voltando a esse ponto, é o seguinte. Relações de confiança. E eu lembro quando eu li isso no material de treinamento do Tim Keller com o Allen, que é uma espécie de material que foi uma prototipagem de igreja centrada. Esse material, ele era o que a Redeemer, no começo do desenvolvimento desse embrião do que hoje é o City to City, do que eles usavam para treinar plantadores. Os plantadores iam até Nova York e eles eram mentoreados durante X dias pelo próprio Tim Keller. E, infelizmente, eu não tive o privilégio de viver isso daí, embora eu gostaria muito. Ficaria lá com uma placa assim, escrito Tim, eu amo você e tal. Vocês percebem que é a segunda... No primeiro episódio... Para, velho! Para, mano! Para! Foco aqui. Vamos lá. Eu evitei o caos agora, gente. Evitou o caos. Então é o seguinte... O Tim Keller, ele, em determinado ele fala assim, cara, plantar uma igreja é a sutil arte de construir confiança. Eu achei aquilo muito legal. Porque ele começa a contar como ele plantou a Redeemer. Ele ia, tomava um café com uma pessoa, tomava um segundo café, tomava um terceiro. Ao final de 4, 5 encontros, ele pedia intencionalmente para aquela pessoa indicasse ele para outras 2 pessoas. Tipo assim... Me apresenta para essas pessoas como um plantador, como um... Então, uma pessoa que abria a porta para 2, essas 2 abriam porta para outras, e você vai entrando por vias de confiança. Porque é o seguinte, as primeiras pessoas que vieram para nossa igreja, elas vieram pelo network de uma família. Vocês entendem? Tipo assim, na verdade, Deus nos deu um casal. Esse casal falou para 3 famílias de amigos. A gente gostaria muito que vocês conhecessem um cara que tá aqui na cidade, aqui, pai, que veio plantar uma igreja. E essas pessoas abriram portas para outras pessoas. Então, como é que você perfura esse fechamento hermético? Como é que você passa por essa blindagem murada do Aquários? Você passa à medida em que Deus traz pessoas... E você constrói uma relação de confiança com elas. Você se mostra o seu rosto, mostra quem você é. A ponto dessas pessoas falar assim, cara, eu gostaria de apresentar alguém pra você. Porque aí você entra, cara. Aí você entra. Aí você entra na casa das pessoas, aí você entra na vida social delas, aí você entra. Então, assim, eu desconheço uma filosofia de evangelismo que possa funcionar melhor no Aquários do que o evangelismo que é feito de forma intencional e relacional. Mas assim, de forma pessoal, entendeu? Tipo assim, não adianta nada eu ir lá na praça, eu acho. Aí fala assim, Jefferson, mas se você for lá e esticar uma placa, Jesus ama você, alguém pode se converter. Fala assim, cara, é lógico Jesus usou que a pregação pode. de Jonas, pode usar. É lógico que pode, Deus pode usar qualquer coisa a qualquer hora. Mas quando a gente fala de ter uma estratégia delineada e que é eficaz... Cara, a via dos relacionamentos é o que realmente nos coloca em contato com pessoas que estão atrás do muro. Porque o cara que tá atrás do muro, ele precisa
Ser levado pra fora do muro. Não, velho, ele precisa de alguém pra ser corretor dele, ele precisa de alguém pra ser advogado dele, Exato. ele precisa de alguém, entendeu? Ele tá fechado lá, mas ele tem a sua rede de relacionamentos. Ele tem um cara que, não sei, que é o É corretor. professor do filho dele. Exatamente. Você pegou a ideia do tipo assim, ele Ele tá... não tá totalmente isolado Não. da sociedade. Como... Não, velho, ele Nem dá ele pra faz ter. compras em algum lugar. Alguém corta o cabelo desse cara. A não ser que ele faça como eu, que cortei meu próprio cabelo na pandemia, mas isso é assunto para outro podcast. Mas é muito interessante, Jefferson. Até dois comentários que eu tenho. Um sobre a característica. A nossa igreja, o crescimento que a gente experimentou nesses 3 anos, ele é uma marca da nossa igreja, esse evangelismo relacional. Nosso crescimento que nós experimentamos nesses primeiros 3 anos foi a base dele foi essa relação no qual a gente inicialmente foi com um casal, e esse casal trouxe outras pessoas, Então, no sentido pessoal. deixa eu só fazer um orgânico, comentário aí. vivo, né? A gente nunca fez um evento Nem- de evangelismo. Nem, verdade. Não que a gente não queira. Não que a gente não ache que isso é importante, mas a gente nunca fez. A gente nunca cresceu distribuiu. 100% por 3 A gente não distribuiu folder na praça, a gente não fez nada. Tá? Foi assim, orgânico. boca a boca, contato com contato. Evangelismo pessoa com pessoal. pessoa. Evangelismo relacional. Então, assim, Deus tem abençoado. Não acho que a gente deva desprezar outras formas de evangelismo. Eu acho que em determinado momento calha, assim, da nossa igreja estar na praça, orar lá, distribuir material. Não descarto nada disso, né? Até nos meios Mas tem sido sociais, assim. né? Na É. internet, como nós Sim. temos feito, né? Mas eu não sei como é que é a visão de vocês, mas quando eu olho pro ministério de Jesus, ele tem um enfoque, por mais que ele estava com a multidão, ele fazia grandes discursos, né? Como ir numa praça ali do Aquários, no centro do Aquários, e fazer um grande discurso, como a igreja pode fazer, né? Mas ele tinha uma preocupação especial para estar ali com os 70, mais ainda com os 12 e com os 3, no sentido de que aquela proximidade mais relacional com os apóstolos, Jesus tinha isso na cabeça dele. Ali eu estou investindo em pessoas que, quando eu for de volta para o Pai, eu terminar a minha obra aqui, eles darão continuidade a esse meu plano de estabelecer o reino de Deus aqui, no qual ele coroa com a sua obra, mas no sentido de liderança de Jesus, né, de um plano de expansão, para que de fato o evangelho ali, a mensagem que ele traz, a boa nova, saia dali de Jerusalém, vá para a Judéia, Samaria, os confins da terra, é justamente essa proximidade, no qual depois os seus discípulos se tornam esses propagadores daquilo que ele iniciou ali, de uma forma embrionária ali, com os 12, né? Sim. Então, foi muito relacional. Esse impacto maior no qual a igreja avançou foi nesse investimento próximo, pessoal de Jesus com aqueles poucos discípulos, Sim, né? e eu acho que também um diferencial é que as pessoas elas estão muito cansadas, cara, de um determinado tipo de evangelismo, entendeu? Elas estão muito exauridas, cara, elas estão muito machucadas com esse evangelismo que às vezes soa um pouco enlatado, soa um pouco formatado, programático, entendeu? Muitas vezes agressivo, né? Agressivo. A gente teve um momento em que, evangelismo por meio das 4 leis espirituais era uma formuleta norte-americana. Tipo assim, primeiro você fala disso, depois daquilo, depois daquilo, depois daquilo. Cara, as pessoas elas estão cansadas porque elas manjam um pouco que isso não passa, assim, é a minha opinião, tá? Ela pode ser controversa e polêmica, e aí Tadeu vai querer fazer uma pílula sobre isso daí, mas vamos lá. Soa um pouco técnica de venda, soa um pouco marketing estruturado, soa pouco orgânico, soa pouco pessoal, entendeu? Eu senti isso, na verdade, lá no início da minha caminhada, com algumas pessoas tentando me evangelizar. Teve uma pessoa específica, um missionário até, que ele chegou até mim, eu estava na casa de um amigo, ele chegou até mim, e falou assim, o que você faria se você tivesse apenas 30 segundos de vida? E aí assim, ele usou algumas frases de efeito e tudo mais. E aí ele ficou contando com uma contagem regressiva de 30 segundos. E quando chegou no final, 0. Você morreu, cara.
agora você vai pra onde? Pro céu ou pro inferno? Então, assim, eu olhei pra ele e falei assim, olha, não é que isso não possa funcionar. Não tô dizendo isso, que não pode não funcionar ou pode funcionar, não é isso. Mas o fato é que pra mim, naquele momento, parecia assim, poxa... Forçação de barra. Exato. Forçação de barra. E naquele momento eu já tava aberto pra ouvir, porque o Espírito Santo já tava trabalhando na minha vida de outras formas. Mas eu acho que algumas técnicas, entre aspas, de evangelismo que a igreja lança a mão há muito tempo, ele talvez... Então, mas pensa bem comigo. Tem um determinado tipo de anzol que vai pescar um peixe, cara, mas não vai pescar outro. Exatamente. Eu acho que a questão do cara do Aquarius é que ele é muito educado, ele é um cara que é um especialista, é um cara que tem um aparato cognitivo, é um cara estudado. Então, assim, ele não vai engolir qualquer coisa. Ou pelo menos seria quase um contrassenso se o fizesse, né? Porque é um cara tão crítico, né? Entendeu? Na empresa, no mundo corporativo, um cara que fez MBA, que fez pós, não sei o quê, que viajou pra fora, para lá, que tem um determinado arcabouço cultural, ele consegue manjar quando tem uma parada meio enlatada e fabriquetada ali. Então, assim, o que a gente quer, na verdade, é se colocar em contato com essas pessoas de forma humana e caminhar com elas. Exato. Entende? Assim, cara, eu tenho evangelizado um cara e assim, cara, ele veio puxar um assunto comigo sobre espiritualidade e eventualmente quando a gente se encontra rola da gente falar, eventualmente não rola, mas assim, mas eu quero ser amigo desse cara, ele é uma pessoa boa, eu quero que ele saiba que esse relacionamento ele pode ser construído e se ele não quiser considerar o evangelho agora, ele pode considerar no futuro e que eu vou estar aqui pra conversar sobre, entende? Do tipo assim, parece que a igreja tem uma coisa assim, fala assim, Deus te criou, o homem pecou, Jesus veio, e aí, você crê ou não crê? Ah, não sei, então deixa eu ir pro próximo. Ah, parece uma linha de produção. Exato. É uma máquina de tentar fazer discípulos. Né? Quando, na verdade, cara, as pessoas que eu evangelizei foram assim, hoje o cara ele entende uma coisa, amanhã ele assimila outra, ele vai vivendo, Deus vai trabalhando na vida dele, você tá por perto, sempre, e aí, tá tudo bem? Como é que tá? Pau. E de repente vai falar, cara, aquilo lá que a gente conversou há um mês atrás, fez sentido agora. Então, assim, isso é o evangelismo relacional, onde o mais importante é o quê? O relacionamento. Uhum. E não uma técnica que eu tô... Entendeu? Tipo assim, tô falando aqui meia dúzia de jargões evangélicos, te conduz pra um determinado estado emocional e você, emocionado, levanta a mão, mas você nem sabe do que tá rolando também, você nem entendeu nada, você nem... Sabe que tipo de... É como um cara subiu no altar sem saber por que ele tá casando, com quem ele tá casando, o que o casamento significa. Entende? Então, assim, a gente tem que ter mais cuidado com isso, cara. A gente tem que ter mais cuidado com isso. O evangelismo ele tem que ter um compromisso de permanecer ao longo da pessoa no longo prazo. Porque o evangelismo relacional, ele demanda tempo. E isso é uma demonstração de amor gigantesca. Demanda tempo, demanda paciência, demanda recursos ouvir financeiros objeções, também, porque você não muitas tá vezes. ali como um pregador, é um papo bilateral, né? Exato. Do mesmo jeito que você pode explicar, ele pode contestar, do mesmo jeito que você pode apresentar, ele pode questionar, entende? Então, assim, eu acredito que, num determinado sentido, Deus tem nos dado... rapaz, nosso tempo tá acabando. A gente tem um tempinho ainda, Eu olhei ali o relógio ali. Bom, e aí? Eu acho E aí, que sobrevivemos o papo a esse foi episódio? muito bom hoje. Foi bom? Foi. Eu acho que a Foi gente bom hoje, porque no conseguiu- outro não foi, porque ele não tava aqui, né? Ele já quer valorizar a presença dele. Exatamente, exato. Hoje tinha alguma coisa diferente aqui. E se Tinha algo preparem. especial, né? E se preparem para o próximo podcast, onde o pastor Jefferson vai ensinar a cortar o cabelo você mesmo, sozinho. Exatamente. Vai ter um recorte. Tem um corte Rapaz, sobre isso. a hora que a Águida ouvir isso, ela vai sentir um calafrio, velho. Ela vai me imaginar assim, cortando meu próprio cabelo. Falando Eduardo no próximo Mão de Tesoura. episódio, no próximo episódio, a gente quer convidar você a também acompanhar a gente. A gente vai estar falando sobre um próximo tema dentro dessa série sobre histórias de uma igreja recém-nascida. Esse é o nome da série, né? Vamos falar sobre a missão e a visão da IP Aquários. Então, a gente te convida também para se conectar no nosso podcast, né, nesse próximo encontro, no qual nós vamos continuar falando sobre a história da nossa igreja. E então, nós te aguardamos nesse próximo encontro. É isso aí.
É isso aí, um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Uma grande alegria estar com Que vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Um grande abraço Amém. a todos. Bom Vocês descanso também pra que estão aí, as vozes do além. Deus abençoe a Muito todos. bom estar com vocês. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. IP Aquários, uma igreja feita de gente.